Olá, meus amados queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Aqui quem fala com você é o diácono Cristian Loureiro. Neste vídeo nós vamos falar um pouco da vida de Pedro, Simão Pedro, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que na verdade foi um dos primeiros a qual Jesus chamou quando ele estava pescando. Nós não sabemos aonde Pedro nasceu, mas sabemos que ele já era um adulto, que vivia em Cafarnaum, naquela época que as Escrituras apresentam a nós a primeira vez, né? O Evangelho de João diz que Betsaida era uma cidade de André e Pedro, em João 1:4. Talvez isso significa que era a cidade de sua família ancestral, ou seus irmãos nasceram por lá, né? Pedro era casado e sabemos que ele tinha uma sogra, né? Que vivia ali na sua casa, hospedado, Cafarnaum. Naquela época Jesus curou ela de uma febre, né? Embora não sabíamos se ela permanecia ali, se era uma ocupante da casa de Pedro. A própria casa de Pedro tem uma história própria interessante, né, que conta a sua personalidade. Era uma pessoa que parece ser uma pessoa hospedeira, uma pessoa que aparentemente recebia muitas pessoas, né? Vê isso aí em Marcos 1:29. Na Galileia muitas pessoas se reuniam, especialmente depois que Jesus ele foi rejeitado pela primeira vez, né? A sua cidade natal, Jerusalém. Provavelmente o escolheu porque os seus primeiros convertidos, pescadores, Pedro e André, viveram lá, né? Então nós vamos estar aqui narrando esta história maravilhosa de Pedro, né? Se você conhece alguma das mortes dos apóstolos, provavelmente é a de Pedro. Após vários julgamentos em Roma, ele foi crucificado, mas sentindo-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Salvador, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, em uma cruz invertida, o que ele foi. Pedro, ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus Cristo. E naquela época o povo de Roma, ele tinha uma crueldade muito grande de procurar se divertir com a morte, com o sofrimento das pessoas. E os romanos naquela época tinham a mania de fazer inversões, diferentes posições. Se fizeram até cruz de X, porque eles queriam se divertir. E aí eles faziam várias formas para a crucificação das pessoas que ali eram condenados e julgados. De acordo com a tradição da igreja, Pedro foi morto pelo imperador Nero por volta de 64 depois de Cristo, após um grande incêndio de Roma, que ele acusou os cristãos de terem iniciado. E nesta época muitos chamaram o Nero de louco, né? O apócrifo do segundo século chamado Atos de Pedro foi o primeiro relato afirmando que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o que supostamente foi porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. No final do Evangelho de João, Jesus ele prediz a morte de Pedro quando lhe diz: quando você for velho, estenderá as mãos e alguém o vestirá e o conduzirá aonde você não quer ir. Em João 21:18. Caso você tenha perdido isso, João observa
Jesus, isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro glorificaria a Deus, né? Porque se nós analisarmos, todos nós tem o nosso preço a pagar por seguirmos a nosso Jesus Cristo. Aquele que quiser vir a mim, toma a tua cruz e segue-me, não é mesmo? Clemente de Roma, um pai da igreja primitiva, que conhecia pessoalmente os apóstolos, ele escreveu em sua carta, sua famosa carta, conhecia como primeiro Clemente. Tomamos os exemplos dos nobres, nossas próprias gerações, por causa do ciúme e inveja, os maiores e o mais justo pilares da igreja foram perseguidos e morreram. Pedro, pela inveja injusta, suportou não um ou dois, mas muitos açoites, muitos labores, muitas perseguições, e por fim, tendo prestado seu testemunho, partiu para um lugar de glória que lhe era devido, né? Eusébio, o pai da história da igreja, cita Orígenes, um estudioso do segundo e no terceiro século, dizendo: Pedro foi crucificado em Roma, com a cabeça para baixo, como ele próprio desejava sofrer. Os soldados de Roma tinham uma reputação de experimentar variações de crucificações. De acordo com o historiador judeu romano Joseph, que viveu no primeiro século, os soldados romanos nem sempre crucificavam as pessoas do mesmo lado, para cima. Eles tentavam diferentes posições para tentar se divertir nas custas das pessoas, né? Então, meu irmão, que essa história de Pedro ela sirva para nós, para que nós possamos aprender que estamos aqui de passagem e que, independentemente das situações que nós vivemos, Deus ele tem planos para a nossa vida. E Pedro, ele foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo, um homem que viveu segundo o seu coração do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor lhe designou a fazer, e que um dia, para a glória de nosso Deus, nós nos encontraremos nas mansões celestiais no dia do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu comentário. Que Deus possa guardar as nossas vidas, a nossa entrada e a nossa saída. Deus abençoe, fique com Deus e até mais, em nome de Jesus.